Olá, boa tarde, turma do terceiro ano. Hoje a nossa aula de geografia nós vamos começar o capítulo 9, página 138. Vida e aspectos culturais da cidade. A cidade inspira. Na cidade, diversas pessoas convivem em uma mesma área. Suas moradias são próximas umas das outras e as paisagens são bastante variadas, com muitas ruas e prédios. A paisagem das cidades também inspiram muitos artistas. Observe na página ao lado algumas fotografias do projeto Cidades Imaginárias da artista visual Gabriela Gil. Vamos observar na página, Na página 139, nesta página aqui, nós temos quatro paisagens diferentes, E nela, a artista Gabriela Gil fez vários desenhos. A artista Gabriela Gil fez na fotografia da abertura deste capítulo. O que foi que ela fez? Ela fez várias ilustrações, não foi? Ela inseriu ilustrações nas fotografias da cidade, não foi? Então, ela desenhou balões, olha aí, patos, raposas e barco, como vocês podem observar no livrinho de vocês. O que ela está mostrando nessa fotografia? O que é que nós podemos observar? Ok, os elementos culturais que nós temos aí são os prédios, porte de iluminação, cais e parque. Viver em uma cidade. Você aprendeu que a maior parte das pessoas vive nas cidades, mas nem sempre foi assim. Houve uma época em que a maioria delas moravam no campo. Essa realidade mudou bastante, mudou porque as cidades oferecem vários benefícios, Na cidade, as pessoas têm acesso a hospitais e centros de saúde especializados que não existem no campo. No espaço urbano também estão as universidades, os centros de pesquisas que não existiam. Na cidade, a maior oferta de emprego. As opções de lazer e de acesso à cultura são maiores nas cidades, como cinemas, teatros, casas de espetáculos, museu e etc. Geralmente, as cidades oferecem maior acesso e serviços como eletricidade, água encanada, telefonia e internet. Veja abaixo mais 3 características da vida na cidade. Essa fotografia é da cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. Nas cidades, as pessoas geralmente trabalham e vivem em espaços reduzidos, como apartamentos pequenos com poucas áreas verdes. Diferentemente do que acontece no campo, na cidade há mais poluição sonora, quer dizer, barulho dos carros, das motos, e ambiental, como a fumaça de veículos. Então, como existem mais pessoas na cidade, as ruas são cheias de pedestres, carros, ônibus e etc. Isso pode aumentar o tempo para ir de um lugar para o outro. As pessoas que vivem nas cidades têm maior acesso a equipamentos tecnológicos e conexão rápida à internet. Para encontrar um endereço, o motorista utiliza aplicativos de localização em seu smartphone, como nas cidades. Para chegar aos lugares, os moradores da cidade contam com alguns meios de transportes, como ônibus, carro, bicicleta e, em algumas cidades, trem e metrô. Andar a pé para lá e para cá não é uma possibilidade para todas as pessoas, pois algumas distâncias são muito longas. Conheça a história de Rodrigo, um aluno do terceiro ano que mora em um Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. Essa história foi narrada por um familiar dele. Quando eu disse ao meu filho Rodrigo que a sua nova escola fica em uma travessa da Avenida Ministro João Arinos,
Aqui em Campo Grande, ele ficou muito feliz. Nós moramos perto dessa avenida e ele pensou que poderia ir sozinho a pé para a escola, mas eu sabia que isso não seria possível, porque são mais de 40 minutos de caminhada. E essa avenida tem grande volume de carros. É muito perigo. Nós pegamos o ônibus todos os dias e o trajeto leva cerca de 15 minutos. Veja abaixo uma fotografia de satélite feita em visão vertical de um trecho da cidade de Campo Grande que mostra a distância entre a casa de Rodrigo e a escola. Vamos observar aí, ó. Então, essa distância não dava para ele ir a pé, né? Porque ficava muito longe e era perigoso. Andar a pé para lá e para cá não é uma possibilidade para todos os moradores da cidade, pois algumas distâncias são muito longas, certo? Nas cidades, os moradores precisam observar o tempo que se leva para chegar aos lugares. Em certos horários, o trânsito fica mais complicado, pois muitas pessoas estão indo à escola ou ao trabalho no mesmo momento. Observe abaixo o tempo de deslocamento entre dois lugares da cidade de Cuiabá, que é a capital de Mato Grosso, outro estado da região Centro-Oeste. Vamos observar o Parque das Águas em Cuiabá, do estado do Mato Grosso. Parque Mãe Bonifácio em Curitiba, estado do Mato Grosso. A distância aproximadamente uma para a outra, 5.000 metros. Tempo de deslocamento das águas e o Parque Mãe Bonifácio. A pé a pessoa leva o quê? 1h e 14 minutos. Ônibus leva 48 minutos. Bicicleta, 27 minutos. E metrô, 8 minutos. A falta de transporte coletivo de qualidade e acessível a todos é um dos motivos para o grande número de carros nas cidades. Com isso, ocorrem congestionamentos. O ar fica poluído e as pessoas gastam mais tempo nos deslocamentos. Ficam cansadas e perdendo qualidade de vida. Como você, seus familiares e amigos se divertem na sua cidade? O acesso à cultura, ao lazer e à diversão aumenta nossa qualidade de vida. Por isso, é muito importante que as cidades possuam espaços públicos para promover a cultura de um lugar ou região. Nós temos aí, algumas características culturais do espaço urbano. Os parques e as praças são lugares importantes das cidades. Os parques públicos possuem belas vegetação, como árvores e gramado, onde as pessoas podem, por exemplo, caminhar, andar de bicicleta, fazer piquenique, brincar ou ler um livro. As praças, além de serem lugares de passagem de pessoas, podem ser locais de lazer e de práticas esportivas, como pista de skates e quadras de basquete, futebol, vôlei e etc. Nas cidades, geralmente, existem espaços como clubes e parques aquáticos. Lá as pessoas podem praticar esportes como natação e se divertir com brincadeiras na piscina. Para preservar e divulgar a cultura, as cidades possuem museu, biblioteca, teatros e cinemas. A experiência cultural pode ser muito diversificada em uma cidade com várias opções para escolher, certo? Porque nós temos cidades que tem vários tipos de atrativo, né? E aí nós não sabemos para qual ir, certo? Nas cidades circulam muitos pedestres e veículos. Existem também estações de metrô, paradas de ônibus. Nas ruas dos espaços urbanos, geralmente diversos estabelecimentos comerciais ou de prestação de serviços. Neles, as pessoas podem fazer compras em loja, frequentar restaurantes, ir ao banco, exercitar-se em academias
e em outras atividades, certo? Esses são o modo de vida das cidades, os meios de transporte utilizados nela, certo? E os espaços públicos e a qualidade de vida das pessoas na cidade, certo? E esta foi a nossa aulinha de hoje e até a próxima.